Pois bem, amada igreja, vamos ouvir a voz de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos. O texto básico foi Marcos 4:35 até 5:20. Já enviei para os amados irmãos para fazerem a leitura prévia. Insisto com essa questão da leitura prévia, porque se a igreja tiver o hábito, bom hábito, de fazer a leitura desta perícope que o bispo sempre envia para os irmãos, e já tiver essa leitura prévia na sua mente, o entendimento flui mais fácil, o entendimento ele é mais sedimentado. É como aquele aluno que vai para a faculdade já com a leitura do texto, e o professor fala, ele participa de tudo, todo mundo pensa, nossa, ele é um gênio. Não é porque ele leu o texto antes, é que ele é um gênio, ele leu o texto antes. Então, é um bom hábito para ser criado. Vamos fazer aqui. Anda quem pode, obedece quem tem juízo. Marcos 4:35. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Yeshua, Mashiach, Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, muito preocupado, extremamente ansioso. O que é que ele estava fazendo? Uma madorna, tirando uma soneca. Ele estava dormindo sobre o travesseiro, talvez de pena de ganso, da Amy Martin. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que é que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro. O texto sagrado possui uma riqueza muito grande, Pai. Riquezas até mesmo insondáveis, inescrutáveis, caminhos excelentes, que abençoam a vida do homem, para que possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Por isso, Pai, quando fazemos menção da Tua palavra, fazemos com honradez, com temor, com respeito, com reverência, porque a Tua palavra é sagrada, e para nós o que é sagrado deve ser tratado como sagrado. Por isso, nesta manhã, meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos perscrutar os caminhos do coração de Deus, queremos, com a Tua graça e iluminação de olhos, compreender a Tua vontade, e assim, Senhor amado, vivermos em obediência, vivermos em linha com a Tua vontade, que será sempre boa, agradável
e perfeita. Que a nossa carne seja mortificada, que nós diminuamos, para que tu cresças em nós. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. E o povo amado de Deus, diga amém e amém. Obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Povo amado, família cristã, aqueles que a palavra de Deus chama de corpo de Cristo Jesus. Deus garante que o reino dele crescerá, continuará crescendo exponencialmente. Essas foram as palavras de Jesus, e nós vamos rever. E que as realidades do reino de Deus, ocultas, logo seriam reveladas. E que, diante do iminente crescimento e revelação dos propósitos de Deus, a atitude do crente deveria de ser abrir o coração e abrir a mente para as verdades reveladas. Ou seja, quando o Senhor revela algo, quando o Senhor promove o crescimento da sua palavra, o que é que se espera? Qual é a receptividade que nós temos à palavra? Então cabe ao povo de Deus estar atento a esta palavra, estar atento à revelação de Deus, para poder colocá-la em prática, para que desta maneira viva na sua vida diária os ensinos transmitidos por Jesus. Porque Tiago diz que se você ouve a palavra, mas não pratica, a sua religião é o quê? Vã. É como alguém que contempla a sua imagem no espelho e depois, quando se vira, esquece a sua aparência. A religião é vã, é vazia, não promove mudanças, não promove transformação de vida, não promove crescimento. Amado, a palavra não apenas melhora uma pessoa, a palavra transforma a vida do cristão, para a glória do nome de Jesus. Então veja isso em Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos 4, versículo 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha, digam glória a Deus aí por isso, amado. Amada igreja, a semente tem em si, ela tem um tamanho, ela é tão ínfima, ela é tão pequena, que ela pode ser, aos desavisados, ela pode ser desprezada. Quem não conhece o poder de uma semente, desavisadamente pode acabar lhe a desprezando. Um negocinho pequenininho, um trocinho desse. Só que a semente possui informações dentro dela que são capazes de se transformar numa árvore frondosa, capazes de crescer e se transformar numa árvore grande. Então assim é a palavra de Deus. Quando ela é semeada, é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, amada igreja. Então Jesus Cristo enfatizou que aquela pequena nova comunidade que estava nascendo no primeiro século, começou com 12 discípulos,
E foi crescendo e crescendo. Depois tivemos no Pentecostes 120 pessoas reunidas, falando em línguas, com dons do Espírito Santo. E milhares de centenas, pelo menos 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E amado, essa semente lá era pequena, mas hoje no ano de 2022 nós vemos o quanto aquela pequena nova comunidade semeada pela palavra está crescendo por todo o mundo e vai continuar crescendo, amada igreja. Por isso nós não devemos ser pessimistas teologicamente, porque às vezes algumas pessoas pegam textos isolados e aplicam erroneamente. Porventura haverá fé quando vier a terra, como se não houvesse pessoas de fé no mundo. Amado, eu creio que a igreja de Jesus vai continuar crescendo e se abrigando sob as sombras dessas hortaliças grandes. Para a glória de Deus, o evangelho tem que correr, as nações têm que ouvir, os povos. Nações não é apenas, olha, uma pessoa se converteu lá na Itália, pronto. Não, amadas, nações, as cidades, as culturas, os povos menores, todas as nações têm que ouvir. A palavra precisa correr, e eu declaro, amada igreja, que o poder da semente foi semeado na tua vida, amado. O poder da semente está em nós, e se a nossa receptividade à palavra é como se espera de uma terra fértil. Quem aqui nesta igreja é terra fértil aí? Digam amém, amada igreja. Para a glória de Deus. A questão é que às vezes nós, como terra fértil, cultivamos um solo pedregoso no coração. Nós, apesar de terra fértil, cultivamos um solo espinhoso no coração, e isso sufoca a palavra de Deus, e a palavra fica infrutífera. E muitas das vezes a pessoa é cristã nominalmente, mas quando ela é vista no seu contexto social, quando ela é vista no seu contexto familiar, quando ela é vista no seu contexto profissional, ela é semelhante a um ímpio. Se ela não disser que é crente, ninguém sabe. Isto é vergonhoso. Olha que nós costumamos falar que Pedro negou Jesus, mas até mesmo no momento que Pedro estava negando Jesus, as pessoas sabiam quem ele era. Você fala igual Galileu. Olha, não, ele é assim, ele é discípulo, ele é igual a Jesus. Você veja, o cara até pecando parece. Você veja, amado, tem a história do pastor que decidiu que ia pecar. Não, eu vou pecar, eu tenho que pecar. E ele foi na boate. E aí quando ele sentou na boate, ele estava sentado lá, vendo aquelas menininhas dançando, a dança do cachorrão. E aí ele mirou numa jovem. E aí ele ficou olhando para aquela jovem. E aí ele chamou aquela jovem. Ele fez assim, e a jovem veio. E quando a jovem chegou perto dele, se ajoelhou e começou a chorar. Pastor, o Senhor me ama tanto que veio aqui me buscar como ovelha perdida. Sim, ovelhinha, vamos embora daqui, ovelhinha. Mas se quiser pecar, não faça isso, você não sabe pecar. Eu ia falar, se é para pecar, peca direito. Eu ia falar errado, não peca porque você não sabe pecar. Você foi chamado para ser santo. Diga glória a Deus por isso. Então, qual é a tua receptividade, amado? Quando a palavra é pregada, quando o evangelho chega à tua vida, como é que você reage nos diversos contextos da vida que nós nos envolvemos? Nós não vivemos apenas dentro da igreja, não é verdade? Aquela outra história que acabou o culto e havia uma família que não queria ir embora, porque a menina, a filhinha, não queria ir embora. E aí o pastor, não, o culto já acabou, já passou 2 horas, a gente precisa fechar.
Não quero ir embora, minha filha não quer ir embora. A filha falou assim: pastor, é porque aqui dentro da igreja o meu pai é tão bom, que na igreja é uma bênção, mas em casa o bicho pega. Agora eu entendi porque você não queria ir embora. Então, amado, essas questões nós precisamos pensar, porque, amado, o nosso Deus está em todos os lugares, e Ele contempla as nossas vidas. Então, o tipo de solo que nós estamos cultivando em nossos corações vai dar frutos na tua vida, e muitas das vezes esses frutos vão ser maiores do que você imagina. Agora, se você dá bons frutos, eu declaro multiplicação de Deus na tua vida, amado. Então veja que Jesus enfatizou que o evangelho cresceria, muitos se abrigariam à sua sombra, e nós fazemos parte desta palavra de Jesus, que está em concordância com a profecia de Ezequiel. Veja o que diz no capítulo 17, versículo 24, Ezequiel 17, 24, diz assim: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu sou o Senhor, e eu disse e eu fiz. Em primeiro lugar, na obra de Deus, o Senhor é quem faz a obra. Ele pega o pequeno e exalta, Ele pega o grande e abate. Amado, quando você acha que precisa de um exército de milhares de pessoas, Ele diz: epa, tem muita gente aí para vencer. Dar-se-á o cabo que no final da batalha a vitória, vocês dirão que foram vocês. Vai só 300, meu filho. E Deus fez uma grande obra com aquele homem, e assim conosco. Diga: eu recebo esta palavra. E aí no capítulo 31, no versículo 6 e 7, olha aqui a palavra maravilhosa do Senhor: todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Amado, se a raiz da igreja de Jesus, se a raiz do povo do Senhor estiver no Evangelho, na menor de todas as sementes, estiver na raiz das muitas águas. As águas são a palavra de Deus pregada. A cada mensagem que nós ouvimos, cada texto sagrado que nós estudamos, nós estamos perscrutando o coração de Deus. Cada dia que o seu bispo passa aqui o dia inteiro estudando, para fazer uma exegese, fazer um trabalho hermenêutico, e a igreja poder estudar a semana inteira a palavra e os devocionais, nós estamos com as nossas raízes junto às muitas águas, e vai crescer a tua vida espiritual, amado. Olha, sob a sombra da tua vida espiritual, muita ovelhinha vai buscar a palavra, muita ovelhinha vai ser abençoada. Você vai orar por famílias, vai orar por pessoas, vai orar no teu local de trabalho, vai testemunhar onde você caminhar, e onde você estiver passando, as muitas águas dos rios de Deus, disse Ezequiel, vão passar junto com você. E onde as águas passam desse rio, são águas purificadoras, são águas que curam. Diga glória a Deus por isso. Eu recebo que a igreja de Jesus nesse mundo faça parte dessa palavra profética de Jesus, porque o reino continua a crescer no mundo, amado, e dá-lhe perseguição contra o reino, e quanto mais perseguição, mais a igreja vai crescer. E eu temo que a igreja no Brasil só venha despertar com a perseguição, mas eu oro para que nós despertemos antes disso, para que tenhamos tempo de levar a palavra do Senhor a todo mundo. Então Marcos, o evangelista, no texto básico, enfatiza
desta forma o pleno poder e autoridade de Jesus. Ou seja, por meio das parábolas, que é o pano de fundo que nós acabamos de ver, por meio das parábolas, ele está enfatizando que Jesus tem autoridade. Você veja que Jesus lançou uma parábola, que o reino é como uma semente. Até hoje a autoridade da palavra permanece. Até hoje a palavra de Deus se cumpre, louvado seja. E a autoridade da palavra de Jesus, por meio destas parábolas, ela é tão grande, que ela é juízo para os que se fecham. Por isso Jesus falava por parábolas, porque aqueles líderes religiosos e as multidões já tinham o coração fechado. Os líderes rejeitavam. Mesmo quando Jesus falava claramente, os líderes rejeitavam, queriam procurar ocasião para o matar, e as multidões só cercavam Jesus por causa dos milagres, por causa dos pães multiplicados e da cura dos cegos e dos coxos. Então por isso Jesus falava por parábolas, e aqueles que tinham seu coração fechados já estavam debaixo de juízo. Esta é a autoridade da palavra. Mas aqueles que tinham o coração aberto para a palavra, muitas das vezes lento para ouvir, lento para compreender, muitas das vezes tardios em ouvir, mas o interesse estava lá, o desejo sincero estava lá. E Jesus apertou o parafuso tão apertado que disse: todos foram embora, e vocês querem ir embora também? Todos abandonaram, e vocês querem ir embora também? Imagina se Jesus estivesse aqui no altar: olha, muitos saíram da igreja, vocês querem ir embora também? Fique à vontade, porta da rua, serventia da casa. Nossa, Jesus falando isso? Sim. Por que, amado? Porque quem fica perto de Jesus é esse que vai ser beneficiado. Quem fica perto de Jesus é esse que vai ter a revelação da palavra. E eles disseram para Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos, Senhor? A tua palavra é que é autoridade, a tua palavra é que cura, a tua palavra é que salva, a tua palavra é que restaura, a tua palavra é que é espírito e que é vida, a tua palavra é que desperta a fé, a tua palavra é que tem o poder criativo. Amado, o homem não cria nada, o homem só imita. A única palavra criadora e criativa é a palavra de Deus. É ela que tem poder criador, regenerador. É ela que vai no coração do homem, aquele coração duro, aquele homem afastado, e ela vai quebrando, vai esmiuçando, vai fazendo a obra. Água dura, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa pessoa se converte e agora tem juízo para obedecer àquele que manda. Essa é a autoridade da palavra. E Marcos enfatiza a autoridade pelas parábolas e também pelos milagres, porque Jesus demonstra domínio sobre a natureza, domínio sobre as forças do mal. Amado, muita gente dá muita força para Satanás aí fora, dão mais força para ele do que ele tem. Amado, o único que é poderoso, as pessoas acham aí fora que Satanás é onisciente, que ele sabe de tudo. Não, ele não sabe de tudo. O único que é onisciente é Deus, Jesus. Diga glória a Deus por isso. E as pessoas dão muita força para ele. Aconteceu um problema dentro de casa, é Satanás. Não sei o que, é o diabo. Aconteceu, não sei, caiu, tropeçou, foi o diabo. E às vezes o diabo está lá falando: não estou fazendo nada não, estou quieto na minha, não fica botando isso na minha conta não, porque depois eu vi lambada. O diabo sabe que não pode nada, amado. Ele é um derrotado. As pessoas é que botam ele grandão. Quando abrem brechas, aí ele vai lá e faz uma cirandinha. Não é verdade? Mas então quem tem domínio sobre todas as coisas é Cristo. Então não é nada coerente
entender Jesus como um simples profeta, ou como um simples revolucionário. Amado, Jesus não era um simples profeta ou revolucionário da sua época. Amado, a minha pergunta é: quem é que tem poder sobre o mar? Quem é que diz aos ventos? Sim, mas quem é que diz aos ventos: vento, para, vento, acalma-te, onda, fica quieta? Quem é que tem poder para essas coisas, amado? Poder para vencer os demônios. Ele diz ao demônio: sai daí, vai para lá, cala-te, fica quieto, está amarrado. Quem é que tem poder para colocar em ordem todas as coisas? Quem? Senão aquele que pode todas as coisas. Senão aquele que antes de Abraão existir, eu sou. Senão aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha palavra jamais terá fome. Eu sou a água viva, e quem desta água beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem? É Jesus. Ele, amada igreja. Então Jesus revela nesse texto que Ele é Senhor das tempestades. Amado, Isaías diz que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Você já viu quando vem aquele relâmpago, trovão? Amado, os cachorrinhos ficam com medo, os bichinhos se escondem. E às vezes os seres humaninhos também ficam com medo, vai debaixo da cama, fecha tudo. Não bota garfo de prata ali na janela, porque pode trazer o raio. E quando o trovão vem, Jesus está fazendo isso assim, aleluia, é um trovão. Jesus dá um soprinho assim, furacão, tempestade. Ele é Deus, amado, Ele é Senhor, é o único. Ele tem autoridade inteiramente soberano sobre as forças da natureza, inteiramente soberano sobre o mundo espiritual. Amado, as trevas estão debaixo do controle absoluto de Deus. Satanás não é rei nem no inferno. Quem manda nos céus e na terra em tudo é Jesus. Ele entrou no oikos do grego, ele entrou no mundo de Satanás, ele entrou no mundo de Satanás e amarrou o valente, ele amarrou o valente. E quando ele venceu o valente no deserto, quando ele venceu pelo poder da palavra e disse: retira-te, Satanás, Jesus, ao sair dali, curou enfermos, libertou cativos, ressuscitou mortos, levantou os abatidos, trouxe para perto de si os excluídos da sociedade. Aleluia! Ele é Jesus, o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Então, à medida que vemos Jesus fazer todas estas obras tremendas, os discípulos em contraste, aleluia. E não ri dos discípulos não, porque somos nós lá, iguaizinhos a ele às vezes. Às vezes a gente fica, olha lá, olha o discípulo cheio de medo de fantasma. Eu quero ver se tu estiver lá na praia da Barra da Tijuca e de repente vê um anjo andando em cima da água, o que tu vai fazer? Não é verdade? A bispa que o diga, mano. A bispa estava lá em oração, de repente abriu o olho e tinha lá um anjo com uma espada tremenda, e a bispa cheia de medo, ficou com medo. E o anjo depois saiu, amado, e foi uma vitória certamente que Deus estava concedendo. Mas eu sei, amado, então os discípulos, eles não conseguiam pensar em coisa alguma a não ser a sua própria vulnerabilidade. Mestre, nós vamos morrer, nós vamos acabar. Então, amados, diante da autoridade e diante do poder que Jesus manifesta, o cristão precisa despertar a fé em vez de medo. Amado, se Deus disse:
você vai vender picolé no Polo Norte se foi realmente ele que disse e acredita que vai acontecer de um jeito ou de outro. Parece meio doido a história, vender picolé no Polo Norte. Mas se ele disse, vai acontecer, amado. Ele vai te dar a visão que ninguém tem, amado. Diz que o patrão mandou o empregado lá para dentro da África para vender chinelo. E aí quando chegou lá, ele ligou para o patrão e falou: ih, patrão, pode me mandar de volta, não vai dar certo. Por quê? Acho que ninguém usa chinelo, todo mundo anda descalço, faz parte da cultura. Tá bom, vem embora. Aí pegou lá o amadinho da nossa igreja. Vai lá você, irmão, irmão da fé. Quando chegou lá, ligou para o patrão e disse: patrão, pode mandar todos os chinelos e já manda fazer mais. Por quê? Ninguém usa chinelo ainda aqui. Está todo mundo precisando comprar chinelo nesse lugar. Aleluia. Amado, se Deus está mandando, falando, Ele vai fazer uma grande obra, amado. Às vezes parece impossível, parece que não vai dar, mas gente, é Deus que está manifestando o seu poder, é Deus que está no controle dessa história, é Deus que está conduzindo esse barco. Então obedece, porque aquele que era, que é e que há de vir está no barco. Você acha que um ventinho vai derrubar? Você acha que uma ondinha vai derrubar? Mas para mim uma onda é grande, mas para ele é uma gota d'água. E nós vivemos pela fé nele, é pela fé na palavra dele, é pela fé no que ele é pela fé na obra dele. Se estamos de pé, é porque ele é misericordioso. Se aqui estamos, é porque ele está no controle. Se nós cremos no amanhã, é porque ele está no controle. Se cremos na vida eterna, é porque ele ressuscitou. Ele estava lá no começo e ele estará lá no fim de todas as coisas. Ele começou a boa obra e ele vai terminar a boa obra. No início, no meio e no fim, ele continua sendo Deus. E ele disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E se o mestre disse: passemos para outra margem, não tem vento, não tem tempestade, não tem onda, não tem barco quebrado, não tem euroaquilão, não tem vento que vem do norte, não tem nada. Ele disse e ele vai cumprir a sua palavra. Então, amada igreja, Marcos 4:37 diz a bendita, maravilhosa, tremenda palavra do Senhor. Diz que levantou-se temporal de vento, grande temporal. É porque ali acontece o seguinte: aquilo é um lago, não é um mar, é um lago. E aquele lago está não sei quantos mil metros abaixo do nível do mar, é muito profundo. Portanto, tem montanhas muito altas. Então, do nada, pode se levantar um grande temporal. O dia está bonito, mas de repente vem um grande temporal. E foi isso que aconteceu. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, muito melhor do que o David Martin, inclusive. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa? Vamos perecer, nós vamos morrer. E a tua obra? Amado, o grande drama e o grande perigo de um líder é ele achar que ele é que está fazendo a obra. Amado, quem faz a obra é Deus. E se o líder foi embora, partiu, o Senhor chamar a acontecer, Deus vai fazer a obra. Nós somos instrumentos dele. Ele disse, e ele despertando repreendeu o vento, o mar, disse: acalma-te, o vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que é que sois tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amados, há uma ligação aqui com a passagem de Jonas, que nós vemos aqui o mesmo cenário, nós vemos aqui o mesmo, dizem os teólogos, cenatipo, a mesma figura. Nós vemos o barco no mar, nós vemos uma grande tempestade, nós vemos passageiros aterrorizados, nós vemos discípulos
cheios de medo. E no caso lá atrás, Jonas estava dormindo. Mas ele estava dormindo porque ele sabia que estava debaixo de disciplina. E aqui Jesus está dormindo porque ele sabe que ele está no controle de todas as coisas. Por isso eu posso lhes dizer com a palavra de Jesus, que Jesus é maior do que Jonas. Olha o que disse em Mateus capítulo 12, versículo 40 e 41. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Você sabe o que Jesus está fazendo, amado? Ele está despertando uma fé viva e poderosa no coração dos discípulos. E o barco balança para lá e para cá, mas Jesus está dormindo. Que confiança extraordinária, amado. E Ele está dizendo, meu amado e minha amada ovelhinha, irmãos em Cristo Jesus, que para despertar agora, com base nesta palavra, nesse link, tem um cenatipo, tem uma figura de Jonas aqui, para despertar a fé viva e poderosa. Aqueles discípulos eram Jonas, como Jonas. É preciso que haja arrependimento, e arrependimento exige mudanças de prática. É em Jesus que nós temos solução, é Jesus que se manifesta como esperança para os nossos dramas e conflitos. Você não pode continuar mergulhado na tua incredulidade, você não pode continuar mergulhado na tua vida incrédula, mergulhado na tua vida distante dos caminhos do Senhor. Embora Jesus esteja no teu barco, você vive como um incrédulo, você vive como um amedrontado neste mundo, você vive como um Jonas, que Deus disse, vai para Nínive, mas ele em desobediência foi para Tarsis. Deus fez uma obra maravilhosa naquele contexto, porque Jonas, o profeta, é emburrado. Tá bom, Senhor, você quer que eu vá para Nínive? Tá bom. E ele foi para lá e pregou a pior mensagem que alguém poderia pregar. Qualquer pregador ou seminarista de hoje ia dizer, esse daí não sabe pregar não, esse daí não sabe pregar não. Mas aquela pior mensagem, só saraivada, só juízo de Deus, foi fundo no coração daqueles ninivitas. A cidade toda se converteu para Jesus. Aleluia! Deus é Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, o servo sofredor que venceu, o Rei Messias apresentado por Marcos, esperado das nações, ele veio para tratar as nossas deficiências, para tratar as nossas debilidades, para livrar-nos dos nossos medos, para que diante do maior problema e da mais terrível frustração que possamos viver, tenhamos nele a cura, tenhamos nele a bênção, tenhamos nele a salvação, tenhamos nele a libertação, em saber que Jesus está diante de nós em nosso barco. Então, quando Jesus está diante de nós em nosso barco, você precisa manifestar a tua fé, amado. Você precisa viver pela fé, amada igreja. E quem tem fé, diga amém no seu lugar. Então, diante da autoridade e do poder que Jesus manifesta, ouça, não usemos as armas carnais. Agora entra a segunda parte do capítulo 5, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra: entrementes chegaram a outra margem do mar. Claro, Jesus disse, acontece. A terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Olha aí, amado, você acabou de sair na terra da bênção, já veio um problema. Veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo,
o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias podiam o quê? Prendê-lo, alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você veja, amado, que contra os poderes espirituais não adianta usar armas carnais. Aquele homem estava endemoniado, havia uma legião dentro dele. Legião nos remete à legião romana, com 6 ou sei lá 7 mil soldados, milhares de soldados. Onde passava aquela legião de soldados, deixava tudo destruído, arrasava as cidades, queimava tudo. E diz que dentro daquele homem tinha uma legião, e as pessoas tentavam prender aquele homem com corrente, com cadeias, com as suas armas carnais. Ele arrebentava tudo. E isso se parece com a igreja, muitas das vezes, que em meio às lutas, às vicissitudes e os problemas, tenta de tudo e bate em todas as portas. A última porta que bate é a oração. A última porta que bate é a comunhão com Deus. Amados, se Deus permitisse que as armas carnais fossem efetivas, se Deus permitisse que nós tivéssemos sucesso com as nossas habilidades carnais, sem a presença dEle, nós confiaríamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele. Por isso, as provações da vida nos obrigam a nos voltarmos para Deus e dependermos dele. Por isso, muitas das vezes, tem pessoas que só voltam para o reino de Deus e só abraçam Jesus onde? Na dor, no problema, quando o vento sopra. Porque quando tudo está bem, quando tudo está mais mil maravilhas, a pessoa está onde? A pessoa está ali na praia de Botafogo, pegando um solzinho, está lá no Parque Lage, no Jardim Botânico, desfrutando das orquídeas. E a igreja? Ano que vem. E a oração? Deixa para depois. Amado, você é ovelha ou você não é ovelha? Quem é ovelha ama estar com Jesus. Quem é ovelha ama estar com Jesus. Então, muitas das vezes, somos trazidos debaixo de pressão. Então, aquele que vê apenas a dimensão terrena é tomado de medo, é tomado de preocupação e busca força na carne uma solução. Então, amado, diante dos problemas da vida, quando Jesus manifestar o seu poder, não use as armas carnais, viva no Espírito. Tenha uma vida de oração, amado. Nós precisamos levantar nesta igreja um exército de oração. Nós precisamos levantar nessa igreja um exército de intercessores. Pessoas que orem antes do culto acontecer. Estão saindo da sua casa para vir para o culto, já estão orando e dizendo: Senhor, que esse culto seja tremendo para a glória do Teu nome. Que a palavra venha como uma flecha ao meu coração, em nome de Jesus. Deus, derrama abundantemente uma chuva de bênçãos do Teu Espírito naquele santuário. Que no meio dos louvores da igreja, nós sintamos verdadeiramente o derramar e os dons do Espírito Santo fluir no meio dos louvores do Seu povo. Que enquanto nós estivermos reunidos naquela casa, Senhor, que a Tua palavra chama de casa de Deus, portas estejam sendo abertas, sinais estejam acontecendo, e a glória de Deus enche a terra, em nome de Jesus. São as armas espirituais. Então, nesses 5 minutos, diante da autoridade e poder que Jesus manifesta, eu vou lhe dizer uma coisa, ouça isso: mande embora os porcos e fique com Jesus. Diga amém por isso, amado. Não estou falando de nenhum torcedor do Santos. É Santos que é o porco? Palmeiras, nenhum palmeirense. Nós amamos os palmeirenses. Amamos. Até os corintianos. A gente chama até flamenguista nessa igreja.
Até flamenguista a gente ama. Então, amado, manda embora os porcos. Manda embora. Veja o que o texto diz no versículo 6. Versículo 6 a 17 diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Está falando do homem endemoniado. Amado, possessão é bíblico. O diabo só não pode possuir um cristão. Por quê? Porque o cristão já está cheio do Espírito de Deus, amado. O cristão só pode ser oprimido. Muitas das vezes o diabo consegue oprimir, jogar uma opressão na vida. A pessoa fica lá perdida em caminhos errados e com pensamentos do mundo e pensando em afogar as mágoas com caipirinha, limão e cerveja, sei lá o que. Aprendeu com alguém lá de fora lá. Então, amados, não, nós não podemos ser possuídos. Mas uma pessoa sem Jesus, ela pode ser possuída. E a possessão pode ser de tal grau que a pessoa perca até a consciência. Não sabe nem o que aconteceu naquele momento. E foi o caso. Porque aqui diz no versículo 6, aí diz, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Isso aí eu estou imitando a voz dele. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como é que estava o endemoniado que tivera a legião? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles tiveram medo, tiveram medinho, não tem intimidade com Jesus. Amados, se eu vejo endemoniado, liberto, sarado, convertido, vestido, eu vou dizer glória a Deus, aleluia. Aí diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram ao quê? A rogar-lhe que se retirasse da terra dele. Amado, entenda algumas coisas. Os demônios reconheceram que, em primeiro lugar, reconheceram quem é Jesus, e sabem que não tem como resistir ao poder de Jesus, e que são obrigados a se submeter, porque Jesus tem pleno poder e autoridade. Por isso diz que eles foram lá e o adorou. O endemoniado foi lá, se curvou e adorou. Amado, Jesus tem pleno poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é Deus, Ele é Senhor. Tem gente que pensa que Satanás tem muito poder. Não é verdade, amado. É Jesus quem tem muito poder e autoridade. Em segundo lugar, as pessoas estavam ali criando porcos, estavam rompendo com a lei de Moisés da época, que ali ainda estava em vigor, que proibia esse tipo de comportamento. Por isso, eles estavam indo, podemos afirmar, contra a vontade de Deus. Talvez por isso Jesus permitiu, como tanto julgamento para os espíritos, porque ainda não era tempo do julgamento final, mas uma disciplina limitada. Tá bom, vai para o porco. Sai do homem, vai para o porco. Ou seja, decaiu, estava no homem, no ser humano, criação de Deus. Sai daí e vai para o porco. Um julgamento limitado ainda, não era o tempo do julgamento final. E para os criadores de porco, vou permitir que os porquinhos vão embora, porque vocês estão em pecado, estão quebrando a vontade de Deus. Então, de tabela, nós podemos entender aqui, amado, que a desobediência abre brechas para Satanás. A desobediência abre brechas para Satanás. Se Deus disse assim: não
entre em jugo desigual, obedeça, amado. Não entre em jugo desigual. Então ele vem, o Senhor Jesus vem como libertador desse mundo pagão, onde as pessoas viviam com medo desses espíritos malignos, porque de fato esses espíritos são capazes de prejudicar as pessoas. A palavra diz que o maligno ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Se a pessoa não tem Jesus, se a pessoa não tem Cristo, ela está exposta à ação desses espíritos. Agora, se você tem Jesus, se você é templo do Espírito Santo, eu vou lhe dar um conselho: bota fora os porcos e abrace Jesus na tua vida, amado. Fique com Jesus na tua vida, amado. Obedeça a Jesus, diga glória a Deus por isso. E ainda diante da autoridade e poder que Jesus manifesta, é preciso anunciar a compaixão de Jesus. Jesus fez isso tudo. Jesus acalmou a tempestade. Jesus cumpriu a palavra aos discípulos: vamos para o outro lado da margem. Jesus foi ao encontro, pegou aquele endemoniado, libertou, mostrou para aquela gente que as armas carnais não valiam de nada e que Ele era Senhor dos céus e da terra e da natureza e de todas as coisas. O que é que você vai fazer depois de tudo isso? Vai simplesmente, depois de uma alimentação tremenda, acabou de se alimentar com rabada, com agrião, arroz à piamontese, batata gratinada com queijo por cima. Gratinada já tem queijo por cima. O bispo está melhor de português do que de cozinha. É só para você engordar, ou você vai compartilhar o prato com o necessitado? Amada, anuncie a compaixão de Jesus nesse mundo. As pessoas estão sedentas do amor de Deus. As pessoas estão sedentas da Bíblia Sagrada. O Brasil está cheio de sincretismo. O Brasil está cheio de ecumenismos. O mundo está sendo invadido pelo espírito do anticristo. O mundo já foi invadido. Na época de Paulo, o espírito de Cristo já atuava. Mas cada dia que passa, a apostasia se torna mais evidente. A cristofobia é maior. A perseguição ao evangelho mais cresce. O Google faz referência a todas as festividades que acontecem. Não fez menção à Páscoa, maior festividade da maior religião do mundo. Será que é mera coincidência? Então, amado, anuncie a compaixão de Jesus enquanto há liberdade no Brasil, e declaramos que continuará havendo em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20, para terminar, diz a palavra bendita do Senhor: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis, aquelas 10 cidades gentias, tudo que Jesus lhe fizera, e diz que todos se admiravam. Amados, Jesus fez daquele homem um missionário. Entre aspas, o primeiro apóstolo para os gentios foi esse homem, porque apóstolo significa enviado. Ele foi o primeiro enviado. Vai lá para os gentios e anuncia, porque você estava entre os sepulcros, você estava entre os mortos, você estava cheio de uma legião, você estava aí cheio de cadeias infernais na tua vida, mas Deus teve compaixão e te libertou. Deus teve compaixão e te perdoou. Agora você é liberto, agora você é sarado, a tua vida agora é regenerada. Anuncia o amor e a graça de Deus a todos. Glória a Deus por isso.
Então, amados, eu concluo dizendo que o objetivo das forças demoníacas é causar destruição e sofrimento. Compreenda isso. Compreenda isso, é importante. O objetivo das forças demoníacas é causar destruição e sofrimento. A Bíblia diz que como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, essas forças do mal se opõem ao reino de Deus. Qual é a área da tua vida que possivelmente alguém que me ouça está devorada? Isso é a ação do devorador. Bispo, esta área da minha vida sim está devorada. É a ação do devorador. Bispo, esta área sim está destruída. Qual é a área, amado, que você pode colocar hoje diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor faça uma obra nesta área da minha vida. Mas eu quero estar em obediência, porque o vento e o mar te obedeceram. Os demônios mesmo te obedeceram quando o Senhor mandou. Agora esse homem te obedece para evangelizar. E todos que estão em obediência ao Senhor, o Senhor tem cuidado e o Senhor tem o controle, e as tempestades se acalmam. Então as forças do mal tentam causar sofrimento o máximo que puderem, porque elas sabem que não têm condições nenhuma de alcançar vitória definitiva, nenhuma. Amado, não há mínima possibilidade de Satanás vencer. Para você entender, o fio de cabelo é fino, não é fino? O fio de cabelo. Você sabe que o nosso corpo tem uma coisa chamada capilar. 300 mil quilômetros de capilar perpassam por todas as nossas células. Um capilar é 400 vezes mais fino que um fio de cabelo. Satanás não tem nem um capilar de chance de vencer. Ele já foi derrotado. Mas ele tenta causar sofrimento. Então, amado, você é cristão? Diga amém. Você tem Jesus? A autoridade de Jesus está na sua vida? Então, diante desta autoridade, desperte a fé e não o medo. Use as armas espirituais e não as carnais. Mande embora os porcos e fique com Jesus. E anuncie a compaixão de Deus na sua vida. Anuncie a compaixão e a graça de Deus. Quais são as atitudes? Como porcos, o porco volta a se remover na lama. Qual é a atitude que você tem que mandar embora esta manhã? Para você dizer: Jesus não é apenas o meu Salvador, Jesus é também o meu Senhor. E eu creio que Ele tem plena autoridade e poder sobre a minha vida. Satanás não tem autoridade sobre a minha vida. Diga glória a Deus por isso. As forças das trevas não têm autoridade sobre a minha vida, nem mesmo as forças da natureza. Sobre a minha vida está a plena autoridade e o pleno poder de Jesus. Por isso eu quero que a minha vida esteja em plena obediência a esta autoridade, a esta palavra. E eu declaro, amado, que haverá, como houve para os discípulos, grande bonança, e haverá, como houve para aquele endemoniado, ordem e decência. As pessoas vão olhar você vestido, sereno, saudável, e vão dizer: eu vejo Jesus nessa vida. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir a Deus.